Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um micropapo. Leandro, quanto livro aí atrás, hein, Leandro? Pois é, não são todos meus, não. Não são? Mas eu até que eu leio bastante. Ah, eu fiquei sabendo que a sua meta esse ano de leitura é considerável. Olha, eu vou dizer que eu não sei, às vezes se falar de 20 livros, as pessoas podem achar que é pouco, vai. Tem gente que lê um monte. Mas Eu acho considerando que você que a tá ali no minha foi meio termo, porque metade, tem muita gente que não lê nada também. não, tem isso também. Tem isso também. Mas tudo bem. Vamos, conforme cada caso é um caso. Se a pessoa que não está lendo nada, se lê um, dois, já está ótimo, hein? Já está quantos por cento acima da média, da meta? 200%? Se lê 200 dois por... livros? Aí, ó, já está Dobrou no a lucro, meta, já dobrou a há muito meta. lucro. Mas por que eu quis ressaltar os seus livros aí atrás, Leandra? O tema de hoje é sobre estudos. Como você estuda daí? Você tem alguma metodologia de estudo que você possa compartilhar com a gente? Como que é? Olha, eu vou ser bem sincero que até o ano passado era caótico o negócio aqui. Porque eu não vou mentir, não. É muito complicado porque cada pessoa é de um jeito, certo? Então, assim, Uhum, eu nunca fui uma pessoa muito boa de estudo na época da escola. E a escola, de certa forma, ela é meio caótica nesse aspecto também. Porque a gente vai lá, por exemplo, estou falando na escola até ensino médio, vai. Tem uhum, um monte de matéria no mesmo dia. Você assiste uma aula de química, duas de matemática, uma de português, uma de física. E assim, vira meio, né? Você sai de uhum. lá, se você prestou atenção em alguma coisa, já sai meio zureta lá da escola. E eu acho que eu levei isso para minha vida, entendeu? Então, assim, eu sempre gostei bastante de ler, sinceramente. Mas eu também não sei se ler é a mesma coisa de estudar. Eu acho que tem alguma diferença ali, de você se dedicar, né, de pegar um livro ali, fazer anotações, enfim, fazer esse tipo de coisa. Então, até uns tempos atrás, era bem caótica essa questão aí, porque eu lia vários livros ao mesmo tempo. Isso, não que isso não ajude, tá? Mas para mim, eu tenho uma memória ruim para guardar as referências. Eu Uhum. sei, eu aprendo as coisas, mas aí se de repente você me perguntar, ah, não, mas onde você viu isso aí, né? Você leu no livro, você assistiu um curso, você fez, sei lá, assistiu uma palestra, eu raramente eu lembro de onde eu vi aquilo lá. Então, assim, acaba incorporando algumas coisas, né, que você vai lendo, você acha interessante e tal. Algumas coisas, claro, você lembra de quem que é, quem falou e tal. Alguns poucos livros que são, assim, bem marcantes, algumas passagens, enfim. Mas, hoje em dia, eu vou te dizer que eu estou tentando separar um pouco as coisas, sabe? Então, estou tentando fazer mais anotações, porque eu não sei como que é o seu jeito de estudar, não sei como que é o seu jeito de fazer as coisas, mas eu gosto muito de escrever à mão. Então, eu já notei que existe uma diferença muito grande entre eu, por exemplo, fazer um curso que seja online, que eu assista, e aí que eu abro o bloco de notas ali, e vou escrevendo, tal, vou escrevendo o que eu acho interessante, não sei o quê, papapá. E uma diferença muito grande se eu pegar e tiver um caderninho na mão e, tipo, vou marcando ali manuscrito algumas coisas, escrevendo do meu jeito e tal. Eu lembro muito mais naquela questão de, às vezes, não conseguir a referência, mas muitas vezes eu falo assim, eu já vi esse negócio em algum lugar e eu escrevi sobre isso. Eu só não sei qual caderno que tá, porque eu também tenho um monte de caderno aqui, em outros lugares, enfim. Aí você vai anotando um monte de coisa, tudo aleatório, assim. Mas eu estou tentando, resumidamente, hoje eu estou tentando separar as coisas. Então, é, sabe, pegar algum tema. Ah, poxa, quero aprender mais sobre vendas, por exemplo. Pego dois, três livros ali sobre venda, pego alguns vídeos, algum curso e tal, e dou meio que uma mergulhada ali, e aí eu vou estudando mais sobre aquilo. Mas eu não consigo deixar de ler alguma outra coisa junto, sabe? Porque eu fico meio de saco Uhum. cheio, tem hora assim, falo assim, ah, não tô afim de ler sobre isso, quero ler uma parada aqui,
Eu não gosto de literatura, não é que eu não gosto, eu não sou muito chegado em literatura, sabe? Tipo essa coisa meio romance, fantasiosa, assim, eu não sou muito chegado. Eu gosto de livros de história. Então, eu gosto de ler, assim, sei lá, sobre assuntos, mas que eu acho que são verdadeiros, sabe? Mas é só um gosto. E Biografias, você? então, você gosta? Gosto, gosto. Embora tenha muitas delas que, assim, vamos só arredondar. Não que seja ficção, mas é a maneira como o cara que escreveu enxerga aquilo, né? Então, assim, tem que ter também esse pouquinho de discernimento das coisas. Então, você lê algumas coisas e fala assim, nossa, que cara fantástico, esse cara aqui, aí você vai ver, né? Não é bem assim, mas tudo bem. É um ponto de vista. Vou te contar como que é do lado daqui. Do lado daqui, ao contrário de você, eu amo romance. Então, romances eu leio assim em 4 dias. Eu pego o feriado prolongado e leio assim, devoro um romance de 600 páginas. Mas, quando o assunto é aprendizado no sentido profissional mesmo, eu vou ser bem sincera que eu sou mais adepta aos vídeos, tá? Não me pergunte por quê, mas eu prefiro muito mais procurar um vídeo, né? Fazer um curso visual do que pegar um livro sobre aquele tema e estudar. É. Porém, quando eu comecei a trabalhar, né, nessa área de consultoria financeira, tem alguns livros que são clássicos, né? Então, Hum, assim, eu precisei ler. E hoje eu me arrependo de uma coisa. Por exemplo, tem um livro muito conhecido do Gustavo Cerbasi, que é Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, que é um livro realmente voltado para a área financeira de uma empresa. E eu li o livro completo, só que eu não fiz nenhuma anotação. Resumindo, eu vou ter que ler o livro de novo, tá? Porque eu sei que tem coisas muito boas no livro, que eu posso olhar para o fluxo de caixa do meu cliente, eu posso analisar conforme o livro ensina a fazer análise, hum. e eu não anotei. E eu não sei em que página do livro aquilo está. Então, agora, por esse equívoco, né? Porque a gente não erra, a gente comete equívocos. Eu vou ter que ler de novo. Então, eu considero isso como uma perda de tempo. Não no sentido de perda de tempo de, nossa, é ruim estudar. Muito pelo contrário. É no sentido que se eu tivesse lido, feito as anotações, que essas anotações me tomariam algum tempo, mesmo assim seria mais rápido do que agora eu ter que ler o livro novamente e fazer essas anotações de qualquer forma. Mas, Entendi. então, assim, agora eu já falei o que deu errado. Eu vou falar o que dá certo. Agora eu vou falar o que dá certo. Para mim, então, como eu sou visual, então eu gosto de fazer cursos, eu gosto de assistir vídeos e eu preciso anotar. E anotar é escrito, não é bloco de notas, não é Word, é Na caneta. na mão, lápis ainda, porque eu não gosto daqueles Não, rabiscos assim, sabe? Quando você erra, não. que tem que rabiscar Caneta. assim. Não! Canetinha quatro cores, aquela Bic Não! grossinha. E aí, então, assim, eu anoto, porque senão acontece mais ou menos a mesma história do livro. Primeiro que eu acho que é muito difícil a gente absorver 100% logo de cara. Alguma coisa vai acabar passando. E se você tem aquilo anotado, eu sei, eu vou passar o olho, eu vou chegar naquela anotação e eu vou ler o que eu preciso. E aí isso já me remete ao que eu aprendi. Então eu acho que é mais fácil localizar as informações do que eu ter que assistir o vídeo completo, porque eu não sei em que parte do vídeo está explicando aquilo e eu preciso aprender de novo. E isso é o que funciona para mim. Além disso, eu sou uma pessoa, por exemplo, né, igual eu disse que eu não gosto dos rabiscos na folha, odeio, isso me apavora, de verdade, assim, aquela coisa que eu falo assim, ai meu Deus do céu,
vontade de amassar a folha e jogar no lixo. Por esse mesmo método, eu também não gosto de caderno. Então, por incrível que pareça, em pleno século XXI, eu tenho um fichário. Quem tem fichário ainda, gente? Eu tenho fichário. Por quê? Porque aí eu vou organizando as folhas conforme eu quero. Então, por exemplo, hoje eu fiz um curso de marketing, tá aqui nessa divisão. Se daqui um ano eu for fazer outro curso de marketing, eu vou colocar nessa mesma divisão. E aí vai ficando tudo de marketing aglomerado, tudo de vendas aglomerado, tudo de finanças aglomerado, e assim por diante. Que é o meu jeito, que eu acho mais fácil. E, apesar de não ser uma metodologia que eu ainda use, na época da faculdade deu muito certo, que era na época das apostilas, né, de faculdade, que era aqueles negócios gigantescos, eu grifava, mas eu grifava em cores diferentes. Então, dependendo da intensidade da cor, eu sabia o quanto aquilo merecia atenção ou não. E aí era um método que dava certo, por exemplo, para eu estudar para a prova. Hoje, como eu já não tenho mais esse costume da leitura, né, igual eu comentei, eu acabo não utilizando essa técnica mais. E eu tenho dó de grifar livro, não sei por quê, mas eu tenho. Então, acaba que é uma técnica que realmente ficou lá nas apostilas da faculdade, mas que se você que está assistindo tem coragem de rabiscar, então talvez valha a pena, do tipo, sei lá, cor de rosa porque é muito importante, amarelo porque é importante, azul porque é mais ou menos importante, e o que não é importante você não vai nem grifar. Enfim, vai ficar um carnaval, vai, mas era útil para mim na época. Olha, eu vou assim, é meio chato isso que eu vou falar, só que Ai, assim, eu faço tudo isso aí, eu grifo. Só que raramente eu vou atrás de, a não ser que seja um livro muito especial, aí eu vou lá atrás. Mas assim, senão eu tipo eu grifo e vai ficar lá, né? Então, de repente eu dou uma olhada ali e tal, mas assim, raramente. Tem que ser muito, o livro tem que ser muito bom. O meu caderno é meio caótico assim, entendeu? Eu até às vezes eu olho assim, tem coisas que eu escrevo, eu não consigo entender o que eu escrevi. A minha letra não é muito agradável nesse aspecto. E outra coisa, livro foi feito para ensinar a gente, entendeu? Então, eu rabisco, eu pico de caneta, eu escrevo com lapiseira. Então, se tiver que doar os livros lá para a vai biblioteca vir tudo municipal, rabiscado. vai tudo pro lixo, porque tá tudo riscado, entendeu? E o caderno, eu gosto desses caderninhos aqui, assim, sabe? Esses Tinha que caderninhos aqui ser que de não tem, futebol, né? esse aqui é de futebol. Esse aqui não tem aqueles araminhos lá, como chama? Aquele espiral. O Porque eu espiral. não consigo escrever do lado esquerdo. É muito difícil. Para quem tem a letra feia, já chega ali e começa a enroscar a mão, entendeu? Aí o que que eu fiz? Por isso que eu gosto de fichário também, porque eu tiro a folha e Tem isso aí escrevo. também. Ah, Mas aí eu comprei um caderno que o espiral é em cima. Aí ficou top. Ficou bom. Mas os que eu não consigo, eu vou falar o que eu faço. Eu viro ele de ponta cabeça. Aí eu escrevo sempre do lado direito. mano, nunca me mostre seu caderno, pelo amor de Deus. Eu vou ter um tique Eu nervoso, vou, entendeu? Eu vou eu vou parar de mostrar a estudar. qualquer hora. Vou mostrar a qualquer hora. É legal. Fica Mas, bom. mas então, fiquei sabendo que você leu uma parte de um livro chamado Ultra Aprendizagem, que pode Isso. ensinar um pouquinho sobre, para a gente, né, sobre metodologias de estudos e tudo mais. Então, compartilha aí com a É. gente o que você aprendeu. Você Então, na anotou? verdade, Primeiro, você assim, anotou o que você aprendeu? eu li no Kindle. Aí eu Ah, dá para grifar lá, mas fica lá. É a mesma entendi. coisa que nada, entendeu? Mas Mas tudo vai, bem. então compartilha É, com a gente. foi esse detalhe. Mas, na verdade, eu fiquei sabendo desse livro numa aula que eu fiz. Então, a pessoa falava sobre essa aula lá no Novo Mercado. E aí ele explicou mais ou menos como é que era o livro e tal. Eu me interessei, eu comprei o livro. Mas, assim, basicamente,
o autor ele explicava como funciona essa questão de você focar em um ponto estratégico, né? Específico. Desculpa, não estratégico, específico. Então, por exemplo, se você e fazer um rascunho a respeito daquilo, até para que visualmente você consiga saber o que você precisa procurar. Então, por exemplo, você precisa aprender sobre vendas. Pô, é um campo bem amplo, assim, né? Então, tem vários tipos, tem várias correntes ali. Mas você vai lá, pega as referências, talvez 2, 3 livros de pessoas que são referências na área, principalmente se você não sabe nada ali. Então, assim, é uma coisa mais abrangente, então você vai pegar talvez os mais conhecidos. Pegar um curso ou outro que talvez você se interesse, que trate do assunto, e assistir alguns vídeos. Então, a grande questão que ele fala nesse livro, né, e essa pessoa que deu a aula sobre isso, é mais nessa questão visual mesmo, de você conseguir colocar, de você visualizar aquilo que você precisa de fato aprender, até para que você consiga trilhar aquele caminho. Porque senão você fica naquela, você lê um livro, aí daqui um mês você vai lá assistir um curso ou uma palestra de algum cara lá da venda, sei lá, que você gostou, e aí depois você vai lá e procura alguns outros vídeos e fica um negócio meio perdido, sabe? Então, o ultra aprendizado, que tem várias, claro, é um livro que foi escrito sobre isso, mas o que eu consegui sintetizar da ideia dele é mais nessa questão mesmo, de você conseguir focar em alguns aspectos e fazer um caminho a respeito daquilo. Então, assim, poxa, se você pegou 3 livros, se você pegou um curso, se você pegou lá meia dúzia, uma dúzia de vídeos na área, você vai sair dali com uma boa base, até com outras referências para você, se quiser se aprofundar, porque a grande questão dos livros é essa também, né? Quando você lê um bom livro, né, principalmente na área de negócios, de empreendedorismo, de marketing, alguma coisa, tem lá a bibliografia no final. Então, assim, o cara não tirou aquilo do nada, né, quem Uhum. escreveu. Então tem nesse livro, por exemplo, tem as referências científicas lá de experimentos que foram feitos, essas coisas. Então, quer dizer, você chega no final, você tem mais um amplo material ali que você pode procurar, você pode ler, você pode fazer qualquer negócio a respeito daquilo lá. Então, eu achei interessante assim a ideia, sabe? Porque muitas vezes a gente quer aprender algo, a gente quer aprender sobre algo, mas essa falta de organização ou falta de foco mesmo num determinado assunto faz com que, sei lá, um dia você lê um livro de vendas, aí o mês que vem você está lendo sobre negociação, mas que não tem, né, tipo, embora possa ter alguma relação ali, mas é um negócio que já foge um pouco, aí você vai ler um livro lá sobre marketing e não se aprofundou de fato naquele negócio ali de vendas, de ver posições diferentes, pessoas que talvez pensam um pouquinho diferente, de você falar assim, beleza, eu gostei desse autor, esse aqui eu achei legal também, mas essa linha aqui talvez não sirva muito para mim, eu não sou tão agressivo assim, né? Então vou partir mais para esse lado. Então achei curioso assim a, a maneira como foi feita, dada essa aula, o livro também, e me ajudou nesse aspecto, porque foi feito isso ano passado. Então, acho que foi isso que deu assim, cara, dá uma organizada aí, porque tá muito bagunçado. Esse negócio não vai aprender nada. Então, foi acho que a partir daí que eu comecei a me organizar. E uma coisa bem rápida. Eu, assim, pode ser que eu esteja falando besteira, tá? Mas isso é interessante de que a gente faz faculdade, a gente vai na escola e poucas pessoas ensinam a gente de fato a estudar. Porque normalmente a gente vai lá e decora alguma coisa que o professor vai pedir, mas assim, como é que estuda de fato, sabe? Pode ser que não tenha uma resposta pronta, mas poucos professores citam isso, né? Falam sobre isso, de como a gente deveria fazer para aprender mais. Eu acho que a escola, a escola, a faculdade, né, como um todo, ela ensina para prova, né? A verdade É, é essa, você precisa tirar nota boa na prova. Enquanto esses estudos do dia a dia de empreendedorismo, por exemplo, você estuda para a vida. Não tem uma prova que vai falar, ó, você sabe ou você não sabe. É óbvio que sim, em algum momento você vai ter que colocar aquilo em prática e aí você vai testando e vai vendo o que dá certo ou não dá. Mas não tem uma pessoa falando, ó, você tirou 10, você tirou 9, você tirou 5, você repetiu, né? Então isso dificulta também um pouco a questão do foco.
Porque quando você está Sim, na faculdade, o seu foco é, eu preciso passar nessa matéria, né? Enquanto no cotidiano, esse foco muitas vezes é atropelado pela correria do dia a dia mesmo. sim, Mas com eu não certeza. queria dar spoilers, mas por isso que eu deixei para o final, mas o que você acabou de fazer também é um jeito que eu uso para estudar, que é aprender e ensinar alguém o que eu aprendi. É um jeito, um mecanismo que eu desenvolvi. É óbvio que isso não é sempre que é possível, né? Mas quando eu ensino alguém, eu tendo a aprender muito mais, porque eu preciso Sim, criar uma linha lógica para explicar aquilo para que a outra pessoa minimamente consiga entender o que eu estou falando. E ao tentar criar essa linha lógica, eu já estou aprendendo. É meio que natural, é um sim. processo que instiga isso. Você precisa estar em desenvolvimento, em caminho mesmo, né? Sim. Percorrendo um caminho. E outro método que eu uso também é sempre me perguntar. Então, mesmo que eu não tenha dúvidas, assim, por exemplo, eu fiz um curso. Aquele curso especificamente não me deixou nenhuma dúvida. Mas espera, o que esse curso não me mostrou que eu posso correr atrás? Então, Sim. ao fazer perguntas de modo geral, seja para ensinar outra pessoa, seja porque eu quero aprender mais, acaba também me colocando nesse movimento de aprendizagem. E Sim. aprendizagem, para mim, é colocar em prática, né? Se você não coloca em prática Exatamente. também, não que seja inútil, não é isso. Não acho que nenhuma aprendizagem seja inútil. Mas você não está aproveitando o que você poderia aproveitar daquele momento de estudo. Sim. Não, assim, talvez é o mais importante mesmo, porque se de repente você está estudando sobre algo que seja mais técnico, vamos dizer assim, e aí você vai aprendendo e vai fazendo, vai aprendendo, vai fazendo, a hora que chegar no final ali, você já aprende, já Já, absorveu muito daquilo que, claro que vão ficar dúvidas, claro que nem tudo vai ser ali, você vai chegar uma hora e falar assim, nossa, chegou numa parte aqui que eu não prestei atenção direito, ou o cara lá não falou, né, direito no curso e tal, eu não estou sabendo aqui. Beleza, mas assim, o grosso daquilo você conseguiu fazer, você conseguiu colocar em prática, e dificilmente você vai desaprender a fazer aquele negócio, a não ser que você fica muito tempo sem fazer, né? Porque as coisas mudem, mas é tipo fazer arroz, assim, sabe? Você faz uhum, algumas vezes e depois você não vai desaprender. Então, acho que a grande questão é essa mesmo, tipo, aprender. Por isso que acho que o aprendizado ele tem que ser bem focado, assim, sabe? Em algo que você precise e falar assim, não, beleza, eu estou precisando aprender aqui sobre esse tema, já vou aprendendo, vou fazendo, vou aprendendo, vou fazendo, vou aprendendo, vou fazendo. Ou então, se não der para fazer, depende do aprendizado, lógico, não dá para você colocar em prática assim, mas sei, né? Escrevendo sobre aquilo, pensando sobre aquilo, até para que você vai fixando aquela mensagem ali, enfim, o conhecimento que foi compartilhado. enfim, é algo muito pessoal também, né? Do jeito que você gosta de rabiscar o caderno, eu odeio rabiscar o caderno. E cada um precisa também descobrir É. o que que é bom para si mesmo, né? Que Mas, funciona. Nem sempre é exatamente, que bom, porque estudar às vezes é meio é chato, né? Às vezes não. bom, bom Na maioria das vezes é parênteses, chato. é boa observação. Mas eu espero que a minha metodologia de estudo, a metodologia do Leandro de estudo, tenha sido de utilidade para você que está assistindo, para que você consiga colocar os seus estudos em práticas e em 2022 conseguir aprimorar as áreas que você mais tem dificuldade aí, seja na sua vida pessoal ou seja na sua vida empresarial. Certo, Léo? Certo. Então, obrigada a você que assistiu esse vídeo. Deixe o seu curtir se ele foi interessante para você. E se você tem alguma sugestão de tema também para os próximos micropapos, deixe nos comentários que eu e Leandro vamos arrumar um jeitinho de gravar um vídeo referente à sua dúvida e à sua pergunta. Então, muito obrigada pela sua companhia, Leandro, e até o próximo vídeo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e eu só queria falar uma última coisa, que tem um método que não Dica. dá certo, que eu conheço uma pessoa, não vou falar quem, lógico,
Ai, meu Ele Deus. dormia com o livro na cabeça. Não vai dar certo, tá? Esse método aí eu É, sei que não, ele não dá não certo. passa, né? O livro É, não passa. tipo, para aprender meio que, eu não sei se é Mas calma aí, osmose. você contou milagre, agora você conta o santo, não? Não posso, não Ah, posso. Posso ser processado, está gravado. tá bom, então você me conta por WhatsApp depois. Tchau, Até. tchau, Leandro. Até o próximo.